E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vamos trazer para vocês hoje uma aula completa sobre as vantagens e desvantagens da bateria LiFePO4 em relação às baterias de chumbo ácido, automotiva e estacionária. Vamos tentar trazer todas as respostas que a gente vem aí anotando para as diversas perguntas que os amigos fazem aqui no canal, quanto às diferenças sobre vários detalhes. Vamos tentar trazer a aula mais completa possível. Por isso, tivemos que anotar muitos pontos aqui, para que não ficasse nenhuma pergunta sem resposta. E se acaso não tiver alguma resposta dentre todas essas perguntas que serão respondidas aqui, a gente responde nos comentários, como sempre é de praxe aqui no nosso canal. Então, vamos aí para a vinheta e em seguida vamos começar a destrinchar todos os pontos positivos e negativos das baterias de chumbo ácido estacionária e automotiva em relação às novas LiFePO4. Primeira questão já abordada pelos amigos e muito importante. Tarcísio, minha bateria, ou apenas uma bateria, eu já tenho aí a possibilidade de ligar um inversor, de rodar um sisteminha 12 volts. E a LiFePO4 eu vou comprar uma célula, é 3,2 volts, a tensão nominal, já são 4. Vejam pessoal, temos que entender a estrutura de uma bateria. Se você pega uma bateria de chumbo ácido, onde estão incluídas aí a estacionária e a automotiva, com pequenas diferenças, ela é formada por 6 células. Você tem dentro dela 6 slots ali, 6 células mesmo, que cada uma delas, com aquelas plaquinhas de chumbo dentro delas que se comunicam, são responsáveis por uma tensão, cada uma de 2,1 volts. E aí você multiplicando as 6 células dentro dessa bateria de chumbo ácido vezes 2,1 volts, você tem a tensão nominal dessa bateria formada por essas células, só que estão todas já internas, intercomunicadas, com total de 12,6 volts. Na LiFePO4, você vai comprar as células individuais, onde cada uma delas vai ter uma tensão nominal de 3,2, que multiplicando aí por 4, você vai ter uma bateria de 12,8 volts. Enquanto na chumbo ácido você vai precisar de 6 células internas, na LiFePO4 você vai ter apenas 4 células que vão formar seu banco de 12 volts, ou sua bateria de 12 volts. E aí você já dá uma observada na seguinte questão. Na automotiva, 6 células a 2,1 volts na tensão nominal, 12,6. E na tensão de recarga, que seria 14,4 volts, se você dividir essa tensão pela quantidade de células, você vai ter uma tensão de 2,4 volts por célula. Então você vai ter um range de tensão por célula aí entre 2,1 e 2,4, tendo aí 0,3 volts de variação. Se você for olhar na LiFePO4, como você vai ter a tensão nominal 3,2 volts, mas a tensão de recarga dessa célula pode chegar a 3,65, o que quer dizer que 3,65 vezes 4 células daria 14,6 volts. Ou seja, nós temos uma variação por célula de 0,45 volts. Nós temos uma range de tensão maior por célula aí já na LiFePO4. Sem contar que se uma dessas células internas vier a dar problema, você não tem como substituir. Você vai perder a bateria inteira. E se uma dessas células aqui der problema, você pode substituí-la por outra e refazer seu pack de 12 volts. Mais um ponto aí a ser observado é a facilidade de acesso. As baterias aí de chumbo ácido, estacionárias ou automotivas, são muito fáceis de encontrar. Em qualquer loja da esquina você encontra uma bateria automotiva, uma bateria estacionária, e isso para o iniciante no off-grid gera uma facilidade muito grande. Já as LiFePO4 estão começando a chegar, a gente já está começando aí a conseguir importar e receber no Brasil, às vezes com 18 dias, a gente sempre deixa o link aí da loja oficial que está mandando essas baterias, até o pessoal já avisou, mesmo quem está comprando de navio naquela loja oficial, que a gente sempre deixa aqui o link no canal, está recebendo em até 30 dias, isso é uma excelente novidade, mesmo com frete mais barato de navio na loja segura oficial, que a gente deixa o link, ela você consegue receber no Brasil rápido. Mesmo assim, ela não tem a mesma facilidade da gente achar que nem as de chumbo ácido e automotiva, que a gente acha tanto nova quanto usada em qualquer aí, como diz, boteco da cidade que vende esse tipo de produto. Então,
já é um ponto aí a ser observado também. Mais um ponto importante, vamos falar sobre o afundamento de tensão. Todos que trabalham com bateria de chumbo ácido, seja estacionária ou seja automotiva, sabem que a curva de descarga dessas baterias é uma inclinação aqui. Aí você tem praticamente uma descida constante. A partir do momento que você liga essa carga, essa tensão ela começa a cair bruscamente. Menos bruscamente nos altos bancos com alta amperagem hora de armazenamento, porque aí você consegue manter um pouquinho essa curva mais lenta, mas mesmo assim é nesse sentido. E o que é que isso pode prejudicar? Quando você baixa muito a tensão na entrada do inversor, você está aumentando a corrente. E aí a gente tem algumas aulas no canal mais específicas sobre isso. Na LiFePO4, a curva de descarga é quase uma reta com uma leve inclinação. Você nota muito pouco entre o início e a parte final de queda de tensão. Você trabalhando ali às vezes com 3.2 volts, que é a tensão nominal dessa bateria, e aplicando aí uma corrente de descarga considerável dentro da margem dela, você vai trabalhar por um longo tempo com essa variação na casa dos milivolts, até que ela chega num ponto em que ocorre uma descida brusca e aí temos a tensão de corte. Isso é muito bom para a estabilidade do sistema quanto à tensão. Mais um ponto aí importante e bem interessante, porque é sempre bem perguntado pelos amigos inscritos, é a questão do pico no uso das baterias LiFePO4. Vamos observar agora uma grande vantagem da bateria de chumbo ácido quanto ao pico. Vocês sabem que numa bateria automotiva, aí uma chumbo ácido automotiva, nós temos aí o CCA, que é isso, é uma corrente de partida, porque ela é feita, não é para ter um longo uso essa corrente, elas são feitas para dar partida no carro. Ou seja, você tem uma bateria, por exemplo, de 48 amperes-hora de um veículo, ela pode fornecer aí, em partida, correntes que chegam até 400 amperes. O que significaria em 12 volts, basta multiplicar 400 amperes vezes a tensão nominal da bateria, que é 12.6, seria um pico de 5.040 watts. Agora vejam do outro lado. Vamos pegar uma LiFePO4 de 50 amperes, que estaria ali próximo aos 48 da bateria aí de chumbo ácido. Lógico, pessoal, para atingir a mesma tensão de 12.6 na automotiva, na chumbo ácido automotiva, nosso banco de LiFePO4 seriam 4 células de 50 em série para formar o 12.8, 50 amperes. Porém, nós temos uma característica aí na LiFePO4. A bateria de 50 amperes, e quem vai dizer isso? O datasheet da bateria. Você sempre tem que consultar esse manualzinho quando você compra, que vem na bateria ou no anúncio, chamado datasheet. Ele diz que nessa bateria de 50 amperes, nós podemos aí dar descargas em pico, ou seja, instantânea, de uma carga de até 3C. O que seria esse 3C? O C seria os 50 amperes dela, 1C, descarga em 1C, 3C, 3 vezes 50, 150 amperes. Ela seria capaz de suportar esse pico de 3C. Entendeu? Ou seja, 150 amperes. Então, basta multiplicar 150 amperes vezes a tensão nominal dela, que é o quê? 12.6? Não, 12.8. 3.2 vezes 4, 12.8. O que daria 1.920 watts em pico. Aí o pessoal pergunta, o que é que eu posso fazer para dar uma ajuda aí nas LiFePO4 nessa questão do pico? Os megacapacitores. Sim, tanto é que carros elétricos aí que utilizam esse tipo de tecnologia, sim, tem bancos de capacitores para ajudar nos picos de partida. Questão aí que todo mundo quer que responda, né? Durabilidade, duração das baterias. Vamos observar. Em média, quando a gente entra no off-grid, bateria de chumbo ácido, automotiva ou estacionária. Vamos aproveitar esse gancho. Automotiva e estacionária é uma bateria de chumbo ácido. A diferença delas é quase nada. Um é com a placa grossa, outro é com a placa fina. A estacionária, mais sensível a temperaturas, consegue manter inicialmente essa carga. Você consegue notar ela mantendo essa tensão aí mais estável durante os primeiros usos. Depois ela se torna praticamente uma bateria como se fosse automotiva, só que mais sensível. E muitas das vezes ela danifica primeiro do que automotiva. Tem aula no canal que eu vou deixar aqui, que eu já comentei há um bom tempo. Vou deixar um cardzinho aqui sobre esse debate de estacionária automotiva. Por isso que nessa comparação aqui eu trago as duas para
seu comparativo com a LiFePO4. Não separo a chumbo ácido automotiva ou a estacionária. Coloco elas no mesmo pacote porque vou diferenciar pequenos pontos aqui nessa explicação. Então, sobre a durabilidade dessas baterias de chumbo ácido em relação à LiFePO4, como estava explicando anteriormente, em média 2 a 4 anos, se bem utilizada. O que é se bem utilizada? Descarga em C20, vou explicar já. E observando aí as temperaturas no caso da estacionária. Ou seja, investimento para estar fazendo trocas a cada 2 ou 4 anos, dependendo do uso. E você podendo descarregá-las em até 30%. Passou disso, você não chega nem aos 2 anos. Só os Highlander do Off-Grid que a gente já falou aqui. Eles não são Highlander, mas as baterias deles são imortais. Já as LiFePO4, você pode descarregar até 80% dela, mantendo aí qualidade para até 4.000 ciclos de carga e descarga. Se você usar bem as LiFePO4, você pode chegar aí até 10 anos ou mais de 10 anos. Se você observar que um ano tem aí, em média 364, 365 dias, aí tendo aquelas variaçõezinhas, então chegando a 10 aí, a picos de 12 anos. Veja a diferença. E já aproveitando esse gancho sobre a descarga de uma 30% e outra 80%, nós já fizemos uma aula no canal sobre o comparativo de quantas baterias LiFePO4 você precisa para poder substituir uma de caminhão. Como é uma aula que não precisa de correção, porque foi bem feita, e aí conteúdo calculadinho, você assista aí, ó. Vou deixar no card, mas já vou adiantar. Não, vou adiantar não. Vamos entrar mais um detalhe aí da temperatura de operação das baterias, pois já me perguntaram, Tarcísio, eu posso pegar a minha LiFePO4, posso botar ali na caixa do motor do meu veículo? Presta atenção numa coisa. Dando uma olhada aí na temperatura de operação das baterias chumbo ácido automotivas, a recomendação é que se trabalhe entre menos 40 graus até 60 graus Celsius. Porque a gente sabe aí que na caixa do motor, às vezes passa disso. E por isso que muitas baterias têm aquela capa, a manta térmica, para proteger das elevadas temperaturas do motor a combustão, que aquece bastante. Já as estacionárias, chumbo ácidos estacionárias, são mais sensíveis ainda. Veja que eles dizem que para ela ter a duração normal e poder chegar aí aos 4 anos, a gente não poderia nem expor a mais do que 25 graus Celsius. Pobre da gente aqui no Nordeste, que às vezes a temperatura ambiente já está em 38, 39 graus. E a bateria aqui que não pode, sensível, que não pode passar de 25 graus, porque senão não chega aos 4 anos. Veja, agora, e a LiFePO4 ou LiFePO4? Elas dizem no manual, os datasheets, que a temperatura de trabalho recomendado, tanto de trabalho quanto carga e descarga, que tende a aquecer um pouco mais, seria em até 45 graus. Ou seja, bem melhor do que as estacionárias, mas não para serem expostas a altas temperaturas que nem a automotiva dentro da caixa de um motor. Aí diz, mas e nos veículos elétricos? Motores elétricos, e a localização dela não está na caixa do motor, onde vai ter aquele aquecimento. Portanto, eu acho que já responde mais uma questão aí. Ela tem uma temperatura de trabalho melhor do que as estacionárias, porém não devem ser expostas a altas temperaturas que nem as automotivas. Fala de preço, Tarcísio, a comparação se vale os real ou não. Veja, vou trazer aqui um pequeno exemplo de grandeza e vou direcionar novamente você a outra aula do canal que a gente falou isso e ficou muito bem explicado lá. Mas vamos lá, trazendo aí na mesma grandeza. Pegue uma bateria automotiva ou até estacionária de 48 Ah, que hoje você pode variar, mas vamos botar na média, R$ 450 se você fizer uma procura em algumas lojas. E se você pegar uma LiFePO4 de 12 volts, que equipara uma bateria dessa, de 50 amperes, você olhando aí até no link que a gente deixou, 4 células, que vai dar 12,8 volts por 50 amperes de LiFePO4, de uma loja oficial, bateria boa, chegando aí aos R$ 1.000 com os frete, ou seja, mais do que o dobro. Mas presta atenção nesse dado. Entra lá na aula que mais uma vez vai ficar, como já tem no card anterior, vai ficar aí no final, na tela final, daqui do canal, que mostra a comparação, quantas eu preciso para substituir uma de 150 amperes. Você vai ver
que um pack desse, que uma bateria formada por 4 células de 50 Ah LiFePO4, pelo nível de descarga dela, que é 80%, você consegue ter o desempenho de praticamente de uma de 150 amperes. Ou seja, apesar do preço aqui estar quase o dobro de um pack de 50 amperes hora de LiFePO4 em relação a de 48 amperes hora estacionária, porém ela tem uma equivalência de corrente aí para trabalhar no sistema de fornecimento durante um tempo igual a de 150 amperes hora. Então, se você dividir agora esse preço por 3, porque R$1.000, eu vou conseguir aí o equivalente a quase 3 baterias de 48 amperes hora. Viu a relação? Apesar do preço ser o dobro, mas eu consigo aí o equivalente a 3 dessas baterias. Sem contar o tempo de duração, que eu vou aqui me matar para ficar entre 2 a 4 anos, 4 difícil, e na outra, em média, 10 a 12 anos, com alguns cuidados, com a utilização do BMS correto, tem corrente de recarga e de descarga correto, e alguns cuidados essenciais com os picos aí, para calcular o sistema, para você que precisa de grandes picos, ou você vai aumentar a corrente aí do seu banco, botar alguns dispositivos, alguns supercapacitores ali para poder aguentar esses picos e ter uma boa duração do seu banco de LiFePO4. Respondendo mais algumas perguntinhas simples, e creio que vão ter mais. Aí você diz, no chumbo ácido, uma bateriazinha de 12 volts, ligou no sistema, não precisa balancear, porque você não vai balancear células internas, e já no BMS há um banquinho, já na BMS não, já na LiFePO4, mesmo um banco de 12 volts, sim, você vai precisar de um BMS, que não é cor de outro mundo, temos as comuns e as smarts, e aí que a gente já falou no canal e vamos falar mais, e vai precisar sim desse dispositivo aí de proteção de cada célula, para poder ele funcionar corretamente. Porém, pelos benefícios, é muito válido. Também a parte de descarga que nas baterias de chumbo ácido, sendo estacionárias ou automotivas, que são chumbo ácidos, nós temos aí a famosa descarga em C20. O que seria, que a gente já explicou no canal, que eu vou explicar mais uma vez. Você tem sua bateria de 48 amperes hora, você quer fazer uma descarga em C20, que o fabricante diz para durar de 2 a 4 anos, descarga em C20. Então, o que, é que você vai fazer? Divida 48 amperes por 20. Você vai ter que você pode descarregar até 2,4 amperes por hora. O que dá 12,6 volts da bateria de chumbo ácido automotiva ou estacionária, vezes 2,4 amperes hora, que seria uma descarga em C20, ou seja, 48 horas dividido, ou 48 amperes dividido por 20 horas, teria 30,24 watts por hora. Para poder ela durar muito. Se você descarregar em 60 watts, 100 watts naquela bateria, passou de C20, não vai durar tanto. Já nas LiFePO4, como é que funcionam as descargas? As descargas funcionam em C. Uma bateria de 50 amperes, o fabricante diz, olha, você pode sim descarregar em C sem danificar ela. 50 amperes, você pode descarregar 50 amperes em uma hora. Vai durar menos? Vai durar um pouco menos, não vai danificar. Mas ele diz que eu posso trabalhar a meio C, ou seja, 0,5. Para os matemáticos aí de plantão que estão teimando sobre frações, 1 sobre 2 é igual a 0,5. 0,5 é 1 dividido por 2. Se eu pegar a carga de 50 amperes e colocar ali no lugar do 1, que é a carga, e dividir por 2, vou ter 25 amperes. Então, meio C, 0,5 C, de uma bateria de 50 amperes, eu terei 25 amperes hora. Veja, numa bateria de 50 amperes hora LiFePO4, eu posso fazer uma descarga em meio C, em 25 amperes, o que me dá 25 amperes vezes 12,8 volts, 320 watts em uma hora. Eu vou fazer a descarga de 25 amperes e vou ter uma descarga de 320 watts em 12,8 volts, que é um pack com 4 células de 3,2 volts de 50 amperes LiFePO4. Veja a quantidade de potência que eu posso fazer a descarga aí em uma hora. Lógico, só vai durar, nesse caso, meio C, 2 horas. Em 2 horas, meio C, vou ter uma descarga completa aí da bateria.
Porém, ela tem uma capacidade de descarga dentro da indicação do fabricante altíssima. Perde quanto ao pico, que o pico é o 3C, como disse, os 150 amperes, que seria o pico. A outra automotiva, como ela é feita para partida, tem uma CCA, que é a corrente de partida, bem maior. E aí muitos dizem também, já vou responder também. Ó. Canal aqui, a gente demora na aula, mas traz tudo. Tarcísio, a minha bateria estacionária não tem CCA não, mas equivale. Você pega uma estacionária de 150 amperes e uma automotiva de 150 amperes, ela não vem dizendo CCA porque ela não é feita para aquela partida, mas ela tem uma capacidade semelhante. Você não vai ficar usando ela para dar partida, mas se você precisar dar um pico, se o CCA da sua bateria de 150 amperes é 1000 amperes de CCA, na estacionária vai dar os 1000 amperes também. Lógico, se vai ficar dando na estacionária vai danificar, e na automotiva não, porque ela é feita para isso. Pessoal, tem mais diferenças? Vão ter. Coloca no comentário mais perguntas que a gente ou responde ou traz uma aula complementar. Tentei anotar aqui muitos pontos que foram os mais perguntados. Sei que ainda vão ter mais porque é um assunto muito legal, novo, que está chegando. Todo mundo aí quer aprender e vem aprender aqui que a gente traz o conhecimento mastigadinho, completinho, na linguagem que você entende de forma gratuita. Chegou aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir, participar do salve com a galera. E gostou aí das informações gratuitas do canal? Taca o like, taca o like.